Olá pessoal, e aí, maravilha? Sejam muito bem-vindos ao LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje eu vou conversar com vocês sobre a estrutura política e movimentos sociais no período militar. O período militar que durou 21 anos no Brasil. Começou em 1964 e foi até 1985. Então a gente vai conhecer na aula de hoje as principais características desse período histórico. Muito bem, primeiro ponto que a gente precisa estudar é entender o processo que levou à deposição do então presidente João Goulart, o Jango. Bem, a deposição de João Goulart, que é o golpe civil-militar de 31 de março de 1964, foi fruto do agravamento da crise política ao longo da presidência do Jango, que foi entre 1961 e 1964. A gente tem alguns episódios marcantes nesse contexto, como, por exemplo, a realização do Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, ocasião em que reuniram-se cerca de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro para ouvir o discurso inflamado do presidente Jango, defendendo veementemente a realização das chamadas reformas de base, defendendo reforma agrária, reforma educacional, reforma tributária no Brasil. Na semana seguinte, ocorreu a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, reunindo mais de 300 mil pessoas. Aqui é uma manifestação de repúdio ao presidente Jango, inclusive acusando-o de ser comunista. Então você percebe aqui, olha só, no contexto do mês que aconteceu a intervenção militar na presidência da República. 13 de março, Comício da Central do Brasil, que foi uma manifestação favorável ao presidente Jango e às reformas de base. Uma semana depois, 19 de março de 64, uma manifestação popular de repúdio ao governo Jango e às chamadas reformas de base, que legitimou o golpe civil e militar de 31 de março de 1964. Golpe este que derrubou o presidente João Goulart, que implantou um período de regime militar que perdurou 21 anos no Brasil. Bom, o golpe civil-militar, pessoal, tem uma série de explicações, uma série de interpretações. Vamos, então, abordar os principais argumentos. Começando pelo discurso golpista. O que é que aqueles que foram favoráveis à queda do presidente Jango alegavam como fatores, como justificativa para a queda de Jango? Aqui está, pessoal. O discurso golpista alegava a oposição às chamadas reformas de base, que eram as reformas que o presidente Jango queria implantar. Reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma eleitoral no Brasil. Um conjunto de reformas defendidas pelo presidente João Goulart. Os golpistas também defendiam a ideia de que aquela intervenção armada, aquela violenta derrubada de um presidente constitucional, visava o combate à inflação, a crise econômica que o Brasil vivenciava naquele momento. Visava também o combate ao comunismo. Olha só, ligando a figura do presidente João Goulart ao comunismo. Defendiam também a retomada do crescimento econômico no Brasil e o restabelecimento da ordem social naquele momento em que existia
uma grande oposição entre os favoráveis ao governo, os setores que defendiam as medidas propostas pelo presidente João Goulart, como os sindicatos, as ligas camponesas, a UNE, partidos de oposição, políticos oposicionistas, e o grupo que era contrário a tudo isso, pessoal. Setores das elites brasileiras, setores das camadas médias, alguns setores da Igreja Católica, setores ligados aos meios de comunicação, a Fiesp, os industriais, esses eram contrários à política de João Goulart. E aí, então, ocorre o golpe. Temos, então, várias versões para explicar o golpe civil-militar, que é um termo correto a ser usado. Golpe civil-militar de 1964, porque a gente teve amplos setores da sociedade civil brasileira que apoiaram a implantação do golpe. Não foram apenas as Forças Armadas brasileiras que estiveram à frente desse processo político. Nós tivemos setores da classe média, setores das elites, os grandes industriais, banqueiros no Brasil, grupos ligados aí a esses setores mais conservadores, apoiaram o golpe. Então nós temos várias versões para tentar entender esse golpe de 1964 no Brasil. Pode ser encarado como uma conspiração, ou seja, uma ação direta dos Estados Unidos aqui no Brasil. É importante a gente ressaltar o contexto histórico em que ocorre o golpe. É o contexto da chamada Guerra Fria, da bipolarização Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos fazendo um grande esforço para manter a América Latina sob sua esfera de influência, pessoal. Pega o contexto histórico, em 59 aconteceu a Revolução Cubana e Cuba, pouco tempo depois, aderiu ao socialismo, passando a fazer parte da esfera de influência soviética. Os Estados Unidos não vão desejar que ocorresse uma expansão do socialismo, do comunismo pela América Latina. Então vai apoiar movimentos, intervenções militares e a implantação de ditaduras em vários países da América Latina. Outra versão, fragmentação da base governista do governo. João Goulart não tinha definitivamente a maioria no Congresso Nacional. Por isso que seus projetos enviados para discussão no Congresso Nacional não eram aprovados. Então essa suposta paralisia no Congresso Nacional, na medida em que o presidente não tinha uma base aliada, consolidada, não tinha maioria no Congresso, também pode ser entendido como um fator que vai justificar o golpe de 1964, como eu disse para você, essa violenta intervenção militar na política nacional, inaugurando um período de 21 anos em que se sucederam 5 presidentes no período, que são Castelo Branco, o primeiro presidente do período militar, que governou entre 1964 e 1967. Depois veio Costa e Silva, governando até 69. A seguir, o presidente Emílio Garrastazu Médici, que governou até 1974, ano em que entrou Ernesto Geisel, que governou até 1979. E, por fim, o presidente João Batista Figueiredo, que esteve à frente da presidência da República até 1985. São 5 presidentes do período militar brasileiro, dos quais 2 desses presidentes são da linha dura e 3 são da linha moderada. O primeiro presidente, Castelo Branco, e os 2 últimos, Geisel e Figueiredo, são da linha moderada, ao passo que o presidente Costa e Silva e o presidente Médici
foram da chamada linha dura no Brasil. Muito bem, vamos então começar a entender esse processo. Entre 1964 e 1968, nós tivemos um período de liberdade sem democracia no Brasil. Um dos primeiros atos dos governos militares ao chegarem ao poder, ao promoverem essa intervenção militar, foi eliminar os focos de oposição, os grupos políticos, as associações que eram favoráveis ao antigo governo, ou seja, ao presidente João Goulart, foram colocados na ilegalidade. Isso aconteceu com os sindicatos dos trabalhadores, que eram um ponto de apoio do presidente Jango, presidente populista, presidente que era considerado um herdeiro político de Vargas, um líder do trabalhismo no Brasil, tinha o apoio do sindicalismo, tinha o apoio das ligas camponesas de Francisco Julião, na defesa intransigente da reforma agrária. A UNE também era a União Nacional dos Estudantes, também era um grupo de apoio ao presidente João Goulart. A propósito, o presidente da UNE, quando da realização do comício da Central do Brasil, era José Serra. Olha só que curiosidade. O Comando Supremo das Forças Armadas, assim que tomou o poder lá, em abril de 1964, nomeou Humberto de Alencar Castelo Branco para ser o presidente da República. É o primeiro presidente do período militar. Vai ficar de 64 até 67 no poder. No início do regime militar, nós tivemos a aprovação de vários atos institucionais que tinham o objetivo de legitimar o golpe e assegurar condições de governabilidade para esses presidentes. O ato institucional número 1, o chamado AI-1, seria então eleições indiretas para presidente da República, pessoal. As eleições presidenciais já estavam marcadas para 1965. Haveriam eleições diretas para presidente da República em 65, porém houve um golpe antes. Em março de 1964, 31 de março de 64, tivemos o golpe militar. E aí muda todo esse contexto. O AI-1 tinha o objetivo de afastar os opositores ao regime militar e legitimar o golpe. Então, o primeiro ato, eleições indiretas para presidente da República, que deveriam ser realizadas no ano seguinte. Não foram, como a gente vai verificar. Portanto, vale dizer que, a princípio, os militares afirmavam que a intervenção seria curta, seria apenas para resolver esses problemas apontados de inflação elevada, de crise econômica, de instabilidade política e depois devolver o poder para os civis. Não foi exatamente isso que aconteceu. Olha só, no período militar a gente teve duas linhas de ação diferenciadas. Uma era a linha moderada, chamada de Sorbonne, o grupo da Sorbonne, e a outra era a linha dura, mais radical. O grupo da Sorbonne era defensor de um governo forte, ok, mas que promovesse algumas concessões para os civis. Esse grupo era oriundo da Escola Superior de Guerra no Brasil, que foi criada dentro do contexto da Guerra Fria, com o apoio dos Estados Unidos. Foi no governo de Dutra, a ESG, Escola Superior de Guerra. O outro grupo era a linha dura, pessoal, que eram os militares defensores do enrijecimento
do regime militar no Brasil, do endurecimento do regime e do controle armado sobre os civis. No caso, eram defensores de uma ditadura mais violenta, mais radical. Tivemos aí a criação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, que teria como objetivo investigar atividades de pessoas, empresas, órgãos públicos, assegurando dessa maneira um maior controle sobre a sociedade e sobre os órgãos estatais. Decretação de mais um ato institucional, gente, o AI-2. O AI-2 estabeleceu o bipartidarismo no Brasil. O que é isso, professor? 2 partidos políticos. Os partidos que existiam no contexto, olha quantos partidos que existiam, todos eles foram extintos, restando apenas 2 partidos consentidos. A Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, o partido de sustentação ao regime militar. E o MDB, pessoal, Movimento Democrático Brasileiro, que seria o partido da oposição consentida, perfeito? Os partidos políticos colocados na ilegalidade, restando apenas 2, Arena e o MDB. Mais um ato institucional aprovado, agora o AI-3, que estabeleceu eleições indiretas para governadores. Eleições indiretas para o cargo de governadores dos estados, que passaram a ser escolhidos pelas suas respectivas assembleias legislativas. E aí a sociedade civil começa a reagir. Quando percebe que o regime militar seria muito mais duradouro do que se imaginava, imaginava-se uma intervenção que duraria 1, 2 anos no máximo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Não foi exatamente assim que as coisas aconteceram. Então a sociedade começa a reagir, demonstrando a sua oposição ao regime militar. A UNE, lembra que uma das primeiras ações do regime militar foi colocar a UNE na ilegalidade? Porém, exatamente, a UNE, apesar de estar na clandestinidade, continuou fazendo oposição ao regime militar. Em seguida, a gente tem a aprovação do AI-4, pessoal. O AI-4 estabeleceu as diretrizes que deveriam nortear a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Durante o regime militar, foi aprovada a Constituição de 1967, que garantiu ampliação do poder na mão do presidente, a redução das atribuições do poder legislativo no Brasil, né? E que, como a gente viu na outra aula, em 69 aconteceu a aprovação de uma emenda constitucional que incluiu o AI-5, o principal instrumento de arbitrariedade do regime militar, na Constituição de 1967. A gente ainda fala sobre o AI-5 nesta aula aqui, calma aí. Bom, percebendo a duração aí da ditadura militar e principalmente quando entrou o segundo presidente, o Costa e Silva, que governou entre 1967 e 1969, sendo um político da linha dura, que defendia um endurecimento do regime, pessoal, o que vai acontecer? Forma-se a Frente Ampla de Oposições, que é uma rearticulação das oposições. Os políticos que estavam na oposição formam uma aliança que tinha como principal objetivo tentar redemocratizar o Brasil. Participavam da Frente Ampla das Oposições 3 importantes lideranças políticas do Brasil: Carlos Lacerda e os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros.
Olha só que interessante, pessoal. Durante a ocorrência do golpe civil-militar de 64, Lacerda foi um dos grandes apoiadores da implantação do regime militar. Mas quando percebeu que essa intervenção seria mais longeva do que se previa, ele vai articular as oposições, busca aliança com JK, ex-presidente da República, e com o próprio João Goulart, também ex-presidente da República. Assim como nesse período também cresce a oposição de setores da sociedade civil ao regime militar brasileiro, já ocorrendo grandes manifestações. Importante você perceber aqui, pessoal, quando você vai estudar os movimentos sociais que aconteceram ao longo do regime militar brasileiro, perceber o ano de 1968. O ano de 68 é emblemático. É um ano fundamental para se compreender esse contexto histórico. Afinal, ocorrem grandes mobilizações populares. A sociedade civil mostra toda a sua insatisfação. Não é à toa que 1968, pessoal, é um momento extremamente conturbado para o regime militar. Por quê? Porque a gente tem, nesse contexto histórico, uma grave crise econômica e o aumento das insatisfações sociais em relação ao regime militar, pessoal, com grandes movimentações de oposição ao autoritarismo. Vamos entender quais são essas movimentações de oposição ao autoritarismo? Aí estão greves operárias, começam a acontecer greves operárias mesmo proibidas, acontecem greves em Osasco, no interior de São Paulo, e Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde os grevistas exigiam, pessoal, o cumprimento, a observância dos direitos trabalhistas e a recomposição de suas perdas salariais. O movimento estudantil também se rearticula de forma organizada em 68 contra o autoritarismo do regime militar, na defesa pelo retorno da democracia no Brasil. Temos uma grande movimentação dos estudantes que promovem uma manifestação pública no Rio de Janeiro, naquele ano de 68. Nessa manifestação há um atrito com elementos da polícia militar, culminando com a morte do estudante Edson Luiz, pessoal, que vai gerar uma grande insatisfação por parte da sociedade civil no Rio de Janeiro, inclusive com a ocorrência de uma grande manifestação pública, a passeata dos 100 mil, que daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Também em 68, um confronto envolvendo estudantes na Rua Maria Antônia, em São Paulo, onde estudantes da USP, que eram a favor do retorno da democracia, e estudantes da Mackenzie, que eram apoiadores do regime militar. 68 também aconteceu o Congresso da UNE, no interior de São Paulo, Ibiúna, e muitos estudantes que participavam daquele congresso, a UNE que estava na ilegalidade naquele momento, pessoal, promoveu esse congresso, que era uma manifestação de repúdio ao regime militar. A propósito, o presidente da UNE em 68 era ninguém menos do que José Dirceu. Muito bem. Acontecem também muitas manifestações culturais, teatro, música, cinema. A arte também é usada como uma manifestação de oposição. E aí, o que eu falei para vocês agora há pouco, aconteceu a passeata dos 100 mil, que é justamente um desdobramento da repressão que havia acontecido ao movimento estudantil, que culminou com a morte do estudante secundarista Edson Luiz. Em desdobramento a esse fato, acontece a passeata dos 100 mil, em junho de 68, no Rio de Janeiro, reunindo estudantes, intelectuais
e pessoas da sociedade civil no Brasil, clamando pelo retorno da democracia no país. E aí o que vai acontecer? Com um desdobramento a essa insatisfação, a esse crescimento da oposição da sociedade civil em relação ao regime vigente, e até em resposta ao discurso inflamado de um deputado defensor da redemocratização no Brasil, Costa e Silva acaba decretando em 13 de dezembro de 1968 a maior medida autoritária da história do Brasil, pessoal. A gente está falando do AI-5, o Ato Institucional número 5, que garantia amplos poderes ao presidente da República. Poder, por exemplo, de fechar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional permaneceu fechado por 1 ano após a decretação do AI-5. Cassações de mandatos de políticos oposicionistas, suspensão de direitos políticos, suspensão do exercício do habeas corpus, que é importante, pessoal, que é o direito que o cidadão tem de responder um processo em liberdade, foi suspenso pelo AI-5. Ou seja, o AI-5 é considerado um golpe dentro do próprio golpe militar. Ou seja, o AI-5 implanta a ditadura de fato no Brasil. O AI-5 promove o endurecimento da censura no Brasil. O AI-5 é um instrumento de perseguição aos opositores do regime. Agora sim é uma ditadura de fato no país, porque até então vivíamos um contexto de liberdade sem democracia. Em 68, com a aprovação do AI-5 no governo de Costa e Silva, aí sim a ditadura vem pesada. É a chamada ditadura total, pessoal, que vai de 68 até 1977. Então, quem implanta o AI-5 é o presidente Costa e Silva. Mas quem vai utilizar do AI-5 como instrumento de repressão contra as oposições ao regime é o presidente sequente, é o presidente Emílio Garrastazu Médici, que representa o apogeu do autoritarismo no Brasil. Não é à toa que o seu governo é chamado de anos de chumbo no Brasil. É o período de maior repressão militar, é o auge da repressão contra a sociedade civil. Mas também o governo do presidente Médici é conhecido como a fase do milagre econômico, a fase do grande crescimento da economia brasileira, cerca de 8% de crescimento no PIB anualmente, quando o Brasil atinge o 8º posto entre as economias mundiais. É uma fase que acontece uma grande propaganda ufanista, defesa do regime militar, Brasil ame-o ou deixe-o, Brasil potência, ninguém segura este país, e outros slogans ufanistas. É também a fase do lançamento das obras faraônicas, como, por exemplo, a construção da ponte Rio-Niterói, a construção da rodovia transamazônica, entre outros. O que promove o fim do milagre econômico no Brasil foi a crise do petróleo. O primeiro choque do petróleo atingiu as bases infraestruturais do chamado milagre econômico no Brasil. Perfeito? Então, olha só, o governo Médici, que representa o auge, o apogeu da repressão, os anos de chumbo, são também uma fase de grande crescimento da economia brasileira, o chamado milagre econômico, quando o Brasil chega à 8ª economia mundial, e também a fase de uma grande propaganda ufanista, pessoal. A propósito, inclusive a conquista da seleção brasileira do tricampeonato mundial na Copa de 1970 no México
foi usada como propaganda do regime militar. Tá aqui um slogan que ficou famoso no período: Brasil, ame-o ou deixe-o. É um recado direto aos opositores do regime. Ou seja, quem não estivesse satisfeito com a vigência do regime militar no Brasil, que deixasse o Brasil, né, que fosse para o exterior. Ou amasse incondicionalmente o Brasil, mesmo com aquela ditadura, ou que o deixasse. Aqui, pessoal, propaganda ufanista. Brasil, ame-o ou deixe-o. Abaixo você tem aqui uma charge de uma caricatura que foi feita pelo Ziraldo, não é isso? É exatamente, o Ziraldo, o autor do Menino Maluquinho, o Ziraldo fez peças assim fantásticas, ilustrando o período militar brasileiro. Então, ame-o, então você se curva perante a situação, ou leve um pontapé nos fundilhos, ou vai para fora do Brasil. Muito bem. Esse contexto histórico aí, gente, que marca o período de implantação do AI-5 no Brasil, o auge da repressão política, nós tivemos a luta armada, o crescimento da luta armada. Então, alguns setores do Brasil que não acreditavam no retorno pacífico à democracia, pegaram em armas para tentar desestabilizar o governo e promoveram a guerrilha urbana e rural, promovendo sequestros e assaltos a bancos com o objetivo de financiar a luta armada. Desse contexto histórico surgiu, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, sob o comando do PCdoB no Brasil. Um foco de resistência contra o governo militar no Bico do Papagaio, à época estado de Goiás. A luta armada sofreu uma violenta repressão por parte do regime militar, pessoal. A luta armada foi desmantelada pela ditadura de forma extremamente violenta, com prisões, com exílios, com torturas, com diversos desaparecimentos de presos políticos. Então, a repressão duríssima nos porões da ditadura acabou desmantelando a luta armada no Brasil. Mesmo assim, ocorreram muitos movimentos de resistência cultural no Brasil, pessoal. Por exemplo, surgiram os Centros Populares de Cultura, os famosos CPCs, utilizando peças de teatro que eram encenados em fábricas, em pátios de igreja, em praças públicas, tentando conscientizar a população do contexto histórico em que vivíamos naquele momento. O teatro de arena é um exemplo de resistência cultural. Podemos citar, por exemplo, aí a peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. O Teatro Oficina também, com peças muito engajadas. O próprio Cinema Novo, pessoal, com Glauber Rocha. Ou seja, existia várias maneiras de se promover uma resistência pacífica, evidentemente, uma resistência ao governo militar, ao regime militar vigente no Brasil naquele contexto histórico. Beleza? Na próxima aula a gente continua falando sobre o regime militar e entendendo o processo de redemocratização do Brasil. Um grande abraço para você e até a próxima.